sejam bem-vindos a mais um podcast Pro CV. Eu sou Rafael Oliveira e eu vou estar na condução aqui desse podcast. Esse é mais um episódio do podcast Pro CV. E é como diz aqui no sul de Minas, eu não estou aqui sozinho porque é junto dos bons que nós fica melhor. Então eu estou aqui com ele, José Cláudio, meu parceiro. Fala aí, Zé, beleza? Fala, Rafa, bem demais. E você que não assistiu os outros dois, a gente esteve aqui com o Tadeu Carvalho, da Tadeu Imóveis. Foi show, hein? Foi show. Uma aula, né? E a história do Seu Dino no segundo episódio? Você tá doido? A história do Seu Dino, ela se mistura com a história de Pouso Alegre aí. E foi um baita de um episódio. Então, primeiro episódio, Tadeu Carvalho, segundo episódio, Seu Dino Franciscato. Se você não assistiu ainda, já aproveita, se inscreve no canal do YouTube, segue a gente aí no Spotify e aí você vai conseguir ver os episódios anteriores aí. Zé Cláudio, esse podcast, ou melhor, o podcast Pro CV, já tem se destacado como o melhor podcast imobiliário do sul de Minas. Mas, olha só, tem muitos parceiros envolvidos por trás dessa história e desse podcast. E Zé, onde que nós estamos hoje? Hoje a gente está aqui na Sanvel Móveis, um dos nossos parceiros. Então, se você busca aí móveis e cadeiras para o seu escritório, eu vou te falar, as cadeiras, elas chegam até 6 anos de garantia e os móveis também. Inclusive, os móveis são de fabricação própria da Sanvel e com 6 anos de garantia, viu? Eu ouvi falar que até o convidado dessa noite também já é cliente. E olha só, é o terceiro convidado, já é o segundo cliente da Sanvel. Alô, Sanvel, patrocina a gente, eu quero cupom de desconto, Sanvel. Pode trazer cupom de desconto aí que a gente vai trazer lá. O convidado já tá querendo minha mais. Cadeira de todo dia é da Sanvel. Aí, ó, tá vendo? Vamos lá. Gente, olha só, o objetivo do podcast Pro CV é trazer informação, conhecimento, é claro, muita resenha e não pode faltar aquele café. Nos bastidores a gente já tomou um cafezinho e depois a gente também vai tomar aquele cafezinho, mas sempre trazendo orientação, educação para o mercado imobiliário. Eu tenho certeza que vai ser um conteúdo e uma vasta experiência para você. E hoje, Zé, como é que a gente está por aqui? Não, hoje a gente está com um convidado que participa ou já participou do dia a dia de quase todo mundo que está assistindo a gente, principalmente o nosso público dentro do mercado imobiliário. Com certeza já precisou autenticar um documento, reconhecer firma, fazer uma procuração, uma união estável, uma escritura pública de alguma declaração, enfim. E você já ouviu a seguinte frase ou falou: eu tenho firma aberta lá no cartório do Edmundo, ou tenho firma aberta naquele cartório perto ali do Hotel Dias, na Adolfo Olinto. Que isso, hein? É isso aí. Então, quem que a gente vai trazer hoje aí, Zé? Hoje a gente quer trazer o Pedro do cartório do Edmundo. Pedro, seja bem-vindo. Pedro, é um prazer você estar com a gente aí. Fala um pouquinho, Rafa. Quem é o Pedro? Pedro Ernesto Trezinari Camargo de Oliveira, é filho de Edmundo e Marina, casado com Fernanda, pai da Cléo, e está esperando a pequena Eva. Ele é formado em Direito aqui na Faculdade do Sul de Minas, em 2017 se formou, e também se formou em Administração de Empresa pela FAI em 2009. Pedrão, olha só, isso aqui é um pouquinho do teu currículo, da tua história, mas aqui em Minas sempre se fala a seguinte frase. Qual que é a frase? Você é fi de quem? A gente já sabe de quem você é fi, mas a gente quer saber um pouquinho da sua trajetória, da sua história, ou melhor, conta para nós a sua história. Quem é o Pedro? Qual é sua história de vida, seu hobby? Nós queremos saber de fato um pouquinho da sua história. Conta para nós. É complicado, né? A pergunta já é difícil. Já viu? de cara falar sobre a gente, né? Uma terapia. Então, minha história é aqui em Pouso Alegre, sou nascido aqui, estudei aqui. Minha primeira faculdade foi em Santa Rita do Sapucaí, fiz administração de empresas. E logo quando eu entrei na faculdade, eu já comecei a trabalhar no cartório, que meu pai é o tabelião. E antes de entrar na faculdade, eu já trabalhava, queria ter meu carro, queria ter minhas coisas. Eu falei assim, vou trabalhar. Lá tem serviço, meu pai deixou eu trabalhar, comecei como office boy, fui trabalhando, fui cursar administração de empresas, que eu queria trabalhar na área administrativa lá no cartório, no tabelionato. Cursei administração, eu trabalhava lá e via necessidade de fazer um curso de direito, porque é o dia a dia do negócio para tudo, né? Direito é essencial, acho que para todo mundo, não Sim. só para quem trabalha no cartório, é um curso essencial. Cursei a faculdade de Direito, achava
essencial o curso, adorei, tentei seguir carreira como advogado no estágio no escritório de advocacia, posteriormente tentei trabalhar por conta própria, não me identifiquei, achei que a carreira jurídica, o processo judicial não era a minha praia, gosto do que o tabelionato, do que o cartório traz de eficiência do negócio ali tem o que ser feito, começo, meio e fim. Tem começo, meio e fim, você consegue prever o que vai acontecer, você sabe onde que... claro, né? Quando tudo tem na legislação, é cumprir, se você fizer o certo não dá errado, e se tiver errado tem as formas que você vai conseguir regularizar. É um clima mais ameno do que a advocacia, né? Exige muito de poder público também, mas é um processo mais... Você vê que é mais eficiente. E então, acho que... Além de tudo isso que você falou, essa questão do direito, né? É um lugar que você já está acostumado, é o teu ambiente familiar, né? Então, assim, você cresceu, então se desenvolveu, então, assim, né, Zé, eu acho que a questão de você estar naquele ambiente onde você já viu muita coisa, é claro, a gente só está começando esse podcast, você vai falar muito aí das evoluções de tudo, mas com tudo aquilo que você viveu, ali continua sendo o teu ambiente familiar, né? Não no ambiente familiar, não por uma questão de família, mas é aquilo que você já está acostumado, cresceu vendo acontecer, com as tuas informações, com a tua formação, com o seu treinamento, acrescentando ainda mais, não é isso? O crescimento pessoal e profissional seu basicamente se deu no cartório, lá, né? A gente vê muita coisa, acrescenta muito na nossa vida. Você vê a situação desde as pessoas que precisam de uma simples autenticação, às vezes tem gente que precisa de ser representada por outro, que tem alguma dificuldade, você vê de perto muita dificuldade de muita gente, e ao mesmo tempo você consegue ajudar de forma rápida. Às vezes a pessoa imagina que seja um negócio mais complexo e na hora que você vai ver, igual você comentou uma outra hora aqui, eu vejo de fora o serviço do cartório, parece muito complicado, preciso de... Você simplifica a vida da pessoa, às vezes, ali, né? No dia a dia, você consegue simplificar sem... Isso é o que eu acho interessante do serviço do tabelionato dentro do direito. Legal. E que também é o papel dos corretores na vida das pessoas, né? De simplificar, de tentar facilitar. Dentro da complicação, tentar ajudar, né? Porque é um sistema complicado mesmo, burocrático, difícil. É muita coisa para entender, né? Então, vamos imaginar que o cara, sei lá... que a gente, dentro da nossa profissão, a gente está no meio, então a gente acaba aqui vivendo. Mas, sei lá, o cara trabalha numa indústria, ele já tem que saber da profissão dele, ele já tem que entender da profissão da esposa que ele vai conversar sobre, e aí ele não tem tempo e ele vai ter que entender o que os cartórios fazem e como fazem. E não é um assunto legal, gostosinho de conversar. Não é um assunto de roda de churrasco. Porque de médico todo mundo tem um pouco. Todo mundo entende de um remédio, alguma coisa que melhora alguma coisa, ajuda em tudo, na atividade física, todo mundo já praticou algum esporte, é técnico de time, todo mundo sabe de tudo. De cartório ninguém interessa. Então, quando tem um primeiro contato, acha que é muito difícil, acha que é muito burocrático. Assusta, né? Realmente assusta, porque são termos diferentes que você não está acostumado no dia a dia, mas acaba que é uma burocracia que, no fundo, é simples. Eu não sei se o Zé... um pouquinho de dedicação, você vê que é simples. Eu não sei se o Zé vai concordar comigo, mas, assim, tem muita questão de documentação e tal, nem tá aqui no nosso script, tá, Zé? Mas você fala ali da importância de ajudar a pessoa que muitas vezes não tem essa orientação, não sabe o que está acontecendo. E algumas vezes que eu já estive ali para fazer trabalho para os nossos clientes, até mesmo uma vez comigo, eu vejo o lado humano do cartório. Eu não sei se todo mundo tem essa percepção, mas principalmente ali na fronte ali do cartório, o pessoal do atendimento, do balcão ali, né? Do balcão. Eu lembro que uma vez minha esposa, ela tinha acabado de sair do hospital por conta de uma cirurgia complexa que a gente tinha passado, e aí na saída da alta do hospital, pós-operada, a gente passou ali para fazer um reconhecimento de assinatura, era de alguma coisa, não lembro o que a gente estava fazendo agora, e poxa, a menina do balcão, a Amanda, tá até hoje lá, ela saiu do balcão, foi lá, né, reconhecer, pegar os dados, e também eu lembro de um outro cliente também que eu vi ali, eu não sei se também estava com um filho pequeno, e eu vi ela saindo ali, então eu vejo esse lado humano que muitas vezes ninguém vê, né? Percepção, né?
O fluxo é muito grande, tem hora que é difícil, muita gente não sabe como é um assunto complexo, às vezes tem um fluxo muito grande de gente que às vezes não precisaria estar ali, Eu fica um lembro. tempo sem... Quando eu trabalhava lá, eu lembro Sem de tá inúmeras lá vezes e- que a pessoa pegava a senha, chegava na hora e não era o serviço prestado pelo cartório, né? E a gente tenta ao máximo ser o mais prestativo, tem hora que tem muita gente, a gente não consegue, e assim, é gostoso quando a gente ouve que conseguiu, de alguém que passou por uma situação positiva, porque a gente tenta sempre ter esse lado humano, já que quando a pessoa tem que estar lá, que ainda é depois a gente vai falar sobre isso, da evolução, né? Que eu acredito que cada vez vai precisar ter menos gente lá, mas quando a pessoa estiver lá, para ela entender o que ela tá fazendo lá, por que ela tá lá, né? E dar uma atenção por esse lado humano. O Tadeu falou do cliente hoje digital, pega pela internet, o cara vê, ele vai ter o seu contato. Na hora que você chega Sim. perto do cliente, não perca ele, né? Tenta o relacionamento, né? ter um relacionamento. Eu acho que isso em todos os setores é essencial. E hoje está Existe escasso, né? Hoje Tá escasso. você vai entrar em contato com alguém, é um bot no WhatsApp, resposta automática, você não consegue falar com ninguém. Mas fora do cartório, Pedro, fala pra mim, eu sei de alguns hobbies seus já, mas fala pra gente como é seu dia a dia, o que você gosta de fazer, né? Agora, pai da Cleo, esperando a Eva, acaba que diminui um pouco, né? A constância dos hobbies, os tempos de hobby, mas fala um pouco pra gente. Meu dia a dia, sou um cara bem família, bem caseiro. Tenho alguns hobbies que no momento são tão impossibilitados, né, de serem praticados, estão em stand-by. E assim, meu dia a dia eu gosto de fazer uma atividade física, tenho meu horário, inclusive antes de vir pra cá eu tava lá. Legal. Tenho que ter essa regra pela minha saúde, sou Equilíbrio, né? Com o exemplo da minha mãe, da minha esposa, nunca, até um certo tempo, não levava muito a sério, mas depois que eu casei, minha esposa me ajudou bastante. E é um hábito que eu gostei muito de adquirir, de fazer minha atividade física todo dia. Tô lá no cartório todos os dias e levo minha filha na escola todos os dias. É um hábito que eu tenho, que eu acho sensacional, um tempo que a gente tem juntos. E gosto muito de andar de moto, mas estou em stand-by porque por algumas impossibilidades do tempo aí, um pouco de prioridades. Andar de moto agora tem que arrumar uma moto igual daqueles casos do Power Rangers lá que tem o carrinho do lado. Vou comprar uma miniatura e deixar na garagem lá para os desafios da paternidade. E assim, achando maravilhoso e ao mesmo tempo tentando dar o melhor de mim em todos os sentidos, né? Legal. Na hora que eu tô lá no cartório com os clientes, com meus colegas, dentro de casa, com a minha família, no meu dia a dia, a gente vai adaptando, né? Legal. Bom, a gente já falou um pouco aqui que eu já trabalhei lá com vocês no cartório, né? Foi um período muito legal da minha vida, onde despertou interesse de fato pelo mercado imobiliário. E, inclusive, nós fizemos um curso de TTI juntos, né? Algo que depois que eu já tinha saído do cartório. E você já falou também pra gente que não foi algo intuitivo, né? Você não tava lá no cartório, já tô aqui, caiu um documento na minha mão, vou começar a trabalhar. Não, realmente você buscou, poxa, eu quero conquistar, eu quero ter um carro, quero ter uma moto e vou entrar no cartório. E muitas vezes fala assim, pô, o cara é filho do dono do cartório, já entrou lá carimbando e dando assinatura. Não foi assim, né? Conta pra gente, especificamente no cartório, desde quando você começou a trabalhar lá, a gente já entendeu que teve um período aí, né, onde você se aventurou pelo direito, mas conta pra gente um pouco como foi sua trajetória no cartório. Eu comecei a trabalhar porque tinha a condição ali de ter um trabalho, e ali é um trabalho que exige muita responsabilidade. Então, sim. Quando eu comecei fazendo trabalho, na época fazia esse pagamento no banco, tinha que levar, não tinha cartão de crédito, era o cheque, o dinheiro, a gente tinha um malote, então levava o malote em casa lotérica para fazer pagamento, tinha que pagar os ITBIs das escrituras, os
clientes deixavam dinheiro no cartório para a gente recolher imposto de terceiros. Então, imagina o volume de um ITBI. Ia todo dia na lotérica fazer pagamento, fazendo serviço de rua. Depois eu fui pro balcão. Tem quantos anos mais ou menos isso, essa parte do malote aí da Office Boy? O homem do dinheiro. O homem do malote. Isso era no começo dos anos 2000. Olha aí. Ia fazer uns 20 e poucos anos. E hoje tudo é Pix. Hoje nem... É muito pouco tempo que mudou muita coisa, né? Mas aí você foi pro balcão? Aí fui pro balcão, a gente fazia reconhecimento de firma, autenticação, fui entendendo o que era que estava acontecendo, como que funcionava o esquema. E na época era tudo mato, igual aqui. Tô vendo aqui no podcast enquanto tudo é mato. Aqui tiver uma maquete de um empreendimento aí, eu vi aqui no início, lá no cartório. Eu cheguei já numa fase, lógico, muito avançada. Quando eu era criança, eu frequentava lá, as coisas eram feitas à máquina de escrever, né? Tem livros lá que a gente às vezes precisa emitir uma certidão escritos à mão. Tem esses arquivos até hoje lá. E eu peguei uma época que já existia computador, né? Tinha um computador e alguns atos eram só no carimbo, né? Então era carimbaço que a turma brinca, era só o carimbo. Aí por um período inventaram o selo de fiscalização, tinha uns selinhos de cada cor, de cada... Nessa época eu peguei. De cada funcionalidade, cada ato tinha um selinho de uma cor específica. E as coisas foram alterando. Depois tinha umas informações, né? Tem informações de tempo em tempo que são emitidas para todos os órgãos aí. Cheguei lá num período que tudo era mato, fui aprendendo no balcão, fui para a área administrativa, que era o que eu queria. Comecei a tentar entender o administrativo do cartório. E lá fiquei até entrar no direito. Quando eu entrei no direito, fui me aventurar por outras áreas e saí do cartório. Aí eu voltei, e o cartório, o tabelionato, existem muitas funções para muitos profissionais. Lá a gente precisa de profissionais de TI, né? De informática, que cuida da área de LGPD, que a gente já previamente estava conversando sobre isso. Sim. De a produção de dados, que... os backups que tem que ser feito de tempo em tempo, a todo momento, para a segurança dos arquivos. Tem o pessoal do atendimento, que precisa ser um atendimento humano lá na frente, explicar. Tem o pessoal que vai ter que atender no WhatsApp e dar alguma informação por lá. Então eu voltei ao cartório numa função. Hoje eu desempenho uma função específica lá, só que... E tem muita coisa, então eu entendo um pouquinho de cada coisa, tento ajudar todo mundo e as coisas mudaram muito. Hoje a gente trabalha com as pessoas remotamente, o que há pouco tempo era só um carimbinho, um selo, a pessoa presencialmente lá. Hoje tem várias coisas que a gente consegue fazer de forma remota. Faço algumas... Ô Pedro, não é só chegar no assim, balcão e pagar uma taxa, né? Tem todo um negócio e assim... tem que exigir muitos documentos, tem que exigir muitas certificações, validar muitas coisas antes de emitir algum documento. Então tem muitas particularidades lá, tem muito ramo para muita gente, precisa de muita gente empenhada para conseguir fazer funcionar. Show de bola. E quais os serviços que são prestados pelo cartório ali e qual a importância desses serviços? São inúmeros serviços prestados. Fala um pouco dos mais comuns, principalmente de repente voltado ao mercado nosso aí, que é o mercado imobiliário, para a gente entender quais são os serviços mais comuns e a importância deles aí para o dia a dia das pessoas. O mercado imobiliário, na verdade, exige quase todos os serviços lá do cartório, né? É um ramo muito amplo, né? Uhum. Lá desde a autenticação, né? De apresentar documentos autenticados, verificar. A autenticação é um ato que até que hoje em dia se usa pouco. Reconhecimento de firma para contratos de locação, de compra e venda. As pessoas têm a ficha aí, como na apresentação você falou, tem o cartão de assinatura lá, a gente vai conferir a assinatura nos documentos para testar ali a data que aquele documento foi assinado, se aquela assinatura
é semelhante que a gente tem arquivado ali, ou é da própria pessoa, foi ali presencialmente para mostrar que ela esteve presente com aquela assinatura dela mesmo, que existe esse tipo de diferença no reconhecimento de firma. Que é o Existem reconhecimento por semelhança e por autenticidade. Né? Autenticidade quer dizer que a pessoa teve no cartório presente lá. Inclusive, ela tem que assinar novamente no cartão, comprovando. Isso mesmo? Tá assim ainda? Isso, exatamente. Hoje já tem a possibilidade, em alguns casos, de fazer remotamente. Aqui, em Minas ainda, existe a possibilidade. Alguém tem que levar o documento fisicamente lá, mas a gente consegue digitalizar, criar a pessoa tendo um cadastro no e-notariado, que é um sistema digital. A gente consegue fazer uma videoconferência com a pessoa através do cadastro que ela já tem previamente lá, só autorizar aquela assinatura como dela verídica, a gente faz o reconhecimento. Existe essa possibilidade. E para procuração, existe a procuração, você dá um poder para um terceiro te representar no momento que você não vai poder estar em algum lugar, um documento muito comum. Escrituras de união estável, a gente faz bastante. Tem pessoal que vive em união estável, em união estável, no intuito de formalizar um convívio familiar, e quer formalizar isso, não quer alterar o estado civil como casado, faz bastante união estável. Fazemos escrituras das transações imobiliárias, sim, compra e venda, doação, inventário que transmite a propriedade, né, do espólio ali aos herdeiros. No próprio divórcio nós fazemos também. No divórcio entra a disposição de divisão de bens e solução de uniões, testamento, que é um documento muito importante que as pessoas devem ter. Vai casar, vai largar, vai morrer ou vai passar alguma coisa, vai no cartório. Vai alugar o imóvel, tem que assinar o contrato, vai comprar, vai trocar de carro, tem que assinar o documento. Pronto. Até que a gente falou no começo, né? Que do dia a dia. Passou pela vista de todo mundo. Quem já adquiriu um imóvel vai assinar a escritura. Adquiriu um veículo, vai lá reconhecer a assinatura. Enfim, é muita coisa, né? E o cartório tem essa fé pública, né? Que ele formaliza esses acordos ou negociações de uma forma, vamos dizer assim, mais segura, né? Por isso até que muita gente acha, não, realmente é burocrático, porque para você atestar a segurança de uma transação, de qualquer ato ali, você precisa se certificar, juntar documentos, analisar se os documentos são originais, procedência do documento, quais são os documentos exigidos para cada ato. Então a função do tabelionato é ficar reunindo esses documentos que é o bicho de sete cabeças de muita gente, reunir essa documentação, analisar detalhes de vários tipos de documento para confirmar se aquela situação tá regular, para poder ser levada a registro e realmente transmitir a propriedade de alguma coisa, algum direito de alguém para outra pessoa, da forma mais segura possível. Não pode vacilar. A gente não pode vacilar. Não tem margem para erro, né? E para isso exige muita atenção, então, às vezes, e é muito burocrático, realmente, são várias exigências para às vezes assuntos que você vai chegar lá, acho que é muito simples. Eu vejo o pessoal falando assim, eu só preciso que meu irmão assine para mim na venda lá da minha casa, que eu vou estar viajando, ou que eu sei, mas eu preciso apresentar aqui uma certidão atualizada do seu estado civil, apresentar a certidão, a matrícula atualizada do seu imóvel para a gente ver se o imóvel é seu mesmo, né? Se tem o poder de ser o seu imóvel, se o seu estado civil lá no cartório, lá no registro, está condizente com o seu estado civil atual, se você precisa regularizar alguma coisa. Não é simplesmente porque eu só quero deixar. O documento que você vai emitir, ele depende de outros órgãos, né? Então você vai precisar de emissão de outros lugares, de documentos de outros lugares para trazer e juntar tudo em um ali, né? Não é só pagar uma taxa, não. Só acho que é só pegar a senha, ir lá na fila e falar o que quer. E até porque isso vai assegurar para você que está nos assistindo, né, uma transação correta, né, sem erros futuros. Então, por isso que precisa levantar toda essa informação, levantar todos esses dados para que você possa fazer ali uma transação mais segura, né, verdadeira. Sim. E tudo certo. Pedrão, o seguinte, na sua jornada aí
à frente do cartório, trabalhando ali no cartório, no 3º tabelionato, você viu Pouso Alegre sendo transformada. Apesar de você não ter uma idade, né, avançada, né? Você ser um cara novo, dinâmico aí bem pra frente, você viu muita coisa. E a gente estava falando, eu e o Zé batendo um papo, porque a transformação da nossa cidade, sem dúvida, ela passou pelo cartório. O cara que quer trocar um carro tem que ir no cartório. Sim. O cara que quer casar tem que ir no cartório. Separar tem que ir no cartório. Comprou um lote tem que ir no cartório. Vai construir, autenticar, regularizar, vender tem que ir no cartório. Então o cartório, ele participa diretamente da transformação da nossa cidade. É por isso que aqui no podcast Pra Você Ver a gente tem buscado trazer convidados para trazer esse fundamento, né? Assim como o Tadeu, assim como o seu Dino e agora como você, né, para falar efetivamente aqui do cartório. Você viu essa transformação, acompanhou, lendo o documento, vendo, poxa, esse documento que agora eu estou preparando aqui, analisando, era um terreno que virou um lote, que virou uma casa, agora já está sendo vendido. Então tem muita história por detrás de tudo isso. Fala para nós, como diz aqui em Minas Gerais, algum caso que você presenciou que marcou a sua passagem assim no cartório. Acho que, Zé, deve ter muita história. Não, tem história. Eu em 3 anos eu tenho história. Imagina. 3, 4 anos lá. Você lembra de história, assim, tanto da transformação realmente da nossa cidade, que é o que nos importa aqui, né? Sim. Como também um caos aí, alguma coisa que aconteceu que você viu que você falou, cara, isso aqui não tem como esquecer, isso aqui marcou a minha passagem, a minha trajetória aqui no cartório. São muitas histórias. Realmente não é frente aos convidados anteriores, né? Assisti os episódios anteriores, o Tadeu tem muito mais tempo de estrada que eu aqui na cidade, o Sr. Dino nem se fale, né? São pessoas que, inclusive, aprendi muito com eles. Na minha evolução, no tempo que eu vi Pouso Alegre aqui, eles foram figuras que estavam sempre presentes, que participaram de muitas das histórias que eu vivenciei. E assim, eu vi uma cidade, eu lembro nos episódios anteriores, foi falado de uma área que foi vendida, foi trocada por um carro e virou um loteamento. Sim. E esse loteamento hoje já é um outro centro, já praticamente dentro de um outro centro da cidade. Eu, nesse não tanto tempo assim, mas um tempo considerável, vi uma evolução muito grande aqui na cidade, muita transformação. A gente... O Sr. Dino veio junto com a refinações de milho do Brasil, sim, que foi... Isso eu não cheguei a ver. Quando eu cheguei, aquilo ali já estava urbanizando. Uhum. Esse terreno foi trocado por um carro, eu vi ele sendo loteado. Olha aí. E eu vi terreno lá sendo negociado por o que hoje custa uma bicicleta mais ou menos. Uhum. Apesar de que uma bicicleta hoje também não tá barata, né? E uma bicicleta mais ou menos. Uma bicicletinha bem mais ou menos. Uhum. E hoje é um loteamento, tem muitas casas, tem comércio, tem um fórum, tem indústria, tem tudo lá, tem indústria enorme lá em volta. Outros loteamentos depois dele já vieram, sim, já são grandes também. Sim. E vi bastante coisa e em pouco tempo. A gente estava conversando aqui, eu e o Zé Cláudio trabalhamos juntos há 15 anos atrás. Era mais ou menos nessa época, né? De uns 20 anos atrás, de pouco tempo pra cá. 15 anos não é tanto tempo assim, acredito eu. Eu pensei, por exemplo, eu participei de... enquanto eu estava no cartório, eu vi escrituras como da expansão da União Química. 2 expansões grandes que a União Química fez, sim, e aquisições aqui na cidade, passaram pelo cartório. Entre outras também, que foram um marco importante e a gente busca entender. Hoje a gente nem sabe, mas, por exemplo, teve escritura onde o BDMG investia na União Química para trazer mais a indústria, para aumentar a indústria aqui em Pouso Alegre. E essa escritura passou pelo cartório. Então, assim, teve bastante fatos, bastantes marcos, né, para nossa cidade que passaram por lá e a gente não tem nem ideia, né, às vezes. Isso acontece muitas indústrias, antes de vir, as indústrias são especializadas nos seus negócios, né? Mas tem um grupo que investe no ramo imobiliário, um grupo grande que vai adquirir a área, construir onde a estrutura de onde aquela indústria vai se instalar,
E isso passa, chega lá no cartório primeiro, a gente vê a área sendo vendida, porque vai ser implantado a construção de onde vai ser uma indústria que está vindo para cá, as escrituras de crédito com garantia, muitas vezes passa por lá, um banco vai liberar um valor para uma indústria, para qualquer... Para um investimento. Para um investimento de uma pessoa jurídica aí, e ela vai dar imóveis em garantia, a gente passa toda hora lá no cartório, então o pessoal tá levantando, tá tendo investimento, passa por ali, a gente vê acontecer de pertinho tudo que tá acontecendo. E a gente tem um volume de serviço aí considerável, o pessoal procura bastante lá o cartório, então a gente já vivenciei a vinda de muita coisa aqui para Pouso Alegre. Digamos que tem uma informação privilegiada, né? Quando chega lá já tá feito, não chega a ser privilegiado, né? Quando chega lá também não é tão privilegiado assim, né? Já houve uma especulação atrás, já teve a especulação, o negócio já tá feito, nós só vamos providenciar a documentação ali depois do negócio já feito, então não chega a ser privilegiado, mas é uma informação já fresca, ainda fresca. Sim. E de formalizando, muita evolução. A cidade, em pouco tempo, nesses 15 anos, que era o que a gente estava falando ali, de 15, 20 anos para cá, evoluiu muito, muita coisa veio, muito loteamento aconteceu, muita indústria veio. Com essa indústria veio muita gente que está alugando imóvel, que está comprando imóvel, que está utilizando o comércio. E a cidade cresceu muito, se movimenta muito, tá? Eu vejo uma crescente evolução sempre. E é legal de ver, a gente acompanhar ali de perto, ver no dia a dia o que está acontecendo na cidade. Então, para resumir, né? Pouso Alegre é a melhor cidade do Brasil para se investir. Então, vem investir em Pouso Alegre. Tudo passa pelo cartório do passa pelo cartório aqui, né? Pelo terceiro tabelionato. Para poder validar, né? Mas, de repente, você que é um corretor aí especializado em área, em trazer indústria, você precisa, como nós aprendemos aqui com o seu Dino, né, vender a nossa cidade, falar o que realmente tem de bom, toda a infraestrutura, né, para que realmente Pouso Alegre continue sendo, né, essa poderosa cidade, essa cidade de influência, essa cidade que tem crescido aqui na nossa região. Pedrão, você falou, eu tô achando o Pedro, né, muito formal, né, Zé? Tá formalzão. Ô, Jean, traz um café pro rapaz. Ele tá muito formal. Não, eu quero a prosa mesmo, um caos venérico. Um fato que aconteceu lá, de repente, alguma coisa que aconteceu que foi marcante, um trem engraçado, alguma coisa que você lembra assim, cara, teve um dia que aconteceu uma história. Tem que ter uma história. Tem que ter Mineiro história. que não tem história pra contar, Não, você tem que contar uma história. Realmente eu tô tímido, tenso aqui, né? O microfone. Nossa, tá difícil de me recordar uma história específica. Mas você já ouviu o caso Você falou pra gente de negociação antes aqui, que você já viu que a troca de um imóvel, por que mesmo que você tinha falado? Já ouvi história de gente... Isso não é da minha época, já é de uma época um pouco mais passada, de trocar imóvel por sofá. Por sofá e... Aí já tem um sofá parado lá pra trocar no lote ou não? E hoje, nesse lote que era um sofá, tem um prédio, um edifício de 16 andares, né? Você... Como é que sofá a gente já ouviu algumas histórias do meu tempo, já vi investidores que têm visão muito ampla da cidade, de fazer um trabalho de formiguinha, de conseguindo adquirir áreas para conseguir fazer um empreendimento que vá avançar a cidade, trazer um desenvolvimento para a nossa cidade. Inclusive um deles, eu digo que teve que antes, tem a visão, o cara tá ali próximo frente, de tudo, né? Para frente. Anos. Eu vejo muita história bacana dessas pessoas, dessas figuras, vejo de perto. É difícil pensar em uma só, um caos, muita coisa, engraçado,
difícil de pensar. Normalmente tem muitos casos trágicos, né? Acontece muito trágico. No cartório a gente vê muita família brigando com a herança. Muita gente que pede para fazer o documento, o outro não concorda, começa tem bastante barraco, bastante briga. E tem que ser o conciliador ali, né, cara? Tem que ter o jogo de cintura. Aí você falou de desenvolvimento e trazendo um pouco do tempo, ainda que curto, que eu passei em cartório, eu participei de uma virada de chave tecnológica legal, que foi a digitalização dos cartões. Eu estava lembrando hoje, quando a gente estava preparando, que até a gente revezava pro pessoal do balcão. A gente ia para uma mesa que ficava lá atrás do balcão para a gente digitalizar os cartões, que antes você chegava lá e era tudo no arquivo. Ainda existem os arquivos dos cartões, né? Mas hoje eles estão todos tudo no sistema já, né? E o tempo que eu tava lá, eu lembro que a gente fez a implementação do sistema que usa até hoje no cartório, que teve digitalização de cartão de assinatura, de escrituras que eram feitas, como o Pedro falou, em máquina de escrever, até escritura à mão mesmo. Hoje é tudo na nuvem, antes era tudo na terra, abaixo da terra, né? E eu lembro que o arquivo era muito grande, o arquivo físico era muito grande. Para tirar uma certidão era, sei lá, 40 minutos, era meia hora para achar a escritura ou o documento e 10 minutos para depois fazer. E você, muito mais que eu, ou você participou de vários avanços tecnológicos, como você disse do carimbo, lá antes era o carimbo e tal. Fala pra gente um pouco desses avanços tecnológicos, Pedro, do cartório aí. E de pouco tempo pra cá também, né? A tecnologia avança muito, muito rápido. Notariado, lei de proteção de dados, a própria digitalização dos documentos, né? Antes era tudo somente material, hoje temos digitalização de tudo. E todos os documentos que estão no cartório hoje, eles são digitalizados? Eles são digitalizados. Praticamente todos. Deve ter alguns livros muito mais antigos que não sejam, mas praticamente tudo é digitalizado. E em relação ao arquivo, que você falou, que tinha um arquivo enorme, hoje a gente tem o mesmo arquivo daquela época. E ainda comporta, porque o arquivo é grande, mas a maioria dos documentos são arquivados digitalmente. Então, por mais que esteja em crescente evolução a quantidade de atos, os documentos físicos arquivados não estão aumentando tanto. Mantiveram os antigos, né? Mantivemos os antigos que tem que ser mantido pelo período que tem que ser mantido, e os novos arquivos, a maioria são digitais. Então tem a evolução disso, além da digitalização, que é simples, né, tornar aquele documento material em digital, até a forma de arquivar ele, de conseguir consultar aquele documento, a forma de proteger ele. Nós temos backup de 30 em 30 minutos. Caramba! É obrigatório pela LGPD, então a empresa que tem um sistema de automação, ela é obrigada a ter um backup em nuvem a cada 30 minutos. Então é uma evolução diária. A gente não imagina ver aquele tanto de papel, parece um negócio que é só baseado em papel, mas na verdade aqueles papéis é porque a gente está lá acostumado às vezes a mexer com papel, às vezes tem um documento digital, a gente chega a imprimir por costume para trabalhar ali, mas ele tá, na realidade o original dele é digital. Então às vezes nós mesmos, por hábitos antigos, acaba utilizando mais um papel, mas sem tanta necessidade hoje. Hoje tem o e-notariado, que é uma evolução recente, que as pessoas podem participar de atos, assinar os atos de forma remota pelo seu smartphone. Foi um pouco depois da pandemia. Na pandemia ainda não lembro se já estava implantado. Talvez mas, assim, é de agora, da pandemia para cá. Criou essa necessidade, né, pelo fato das pessoas não poderem ir até o lugar, né? E mesmo assim eu vejo uma evolução muito bacana, porque assim, pelo menos os serviços a qual muitas vezes eu faço ali no cartório, eu já seleciono, encaminho tudo ali, já preparo, depois eu vou com o meu cliente para simplesmente assinar. Então tem essa facilidade hoje, algumas ferramentas e-mail, mais WhatsApp, prático, né?
aquele bate-papo, então a gente não precisa tanto se deslocar até ela. É claro que isso é importante, eu acho que eu gosto de acompanhar cada passo ali do meu cliente, mas aquilo que eu já recolho aquela documentação necessária, entre em contato com o cartório de uma maneira rápida, prática, já me fala quais são os documentos que estão precisando, que vão precisar, já se dá a entrada naquilo e depois de um tempo, já está pronto, vamos marcar com o seu cliente para poder assinar, para poder resolver. Então, acho que a tecnologia facilitou muito nesse dia a dia. Aquilo que antes você tinha que pegar, colocar debaixo do braço e ir até lá, resolver, pegar uma fila, pegar uma senha. Hoje, né, a gente tem ali uma equipe de atendimento, uma equipe ali no background ali que já dá todo esse suporte, até mesmo para o corretor, né? E falando ainda agora no corretor de imóveis, eu acho que talvez o lugar onde se tem mais fluxo do corretor é no cartório. E tanto eu quanto o Zé, a gente é muito parceiro, troca muita ideia, fazemos negócios juntos, né? E a gente tem algo que procura oferecer para o nosso cliente a melhor experiência, acompanhar o nosso cliente ali do começo ao fim, formando todo o processo, né? Tudo aquilo que está acontecendo. E eu queria te fazer uma pergunta, né, a respeito da nossa classe, os corretores de imóvel, né? Como que é o relacionamento cartório e corretor, né? E diretamente quais são os serviços ali que são mais prestados para o corretor de imóvel, né? Qual é ali o relacionamento entre o cartório e o corretor, né? Que a gente sabe que o cartório ele vamos dizer assim, apartidário, ele não escolhe, não imparcial, né? Ele é imparcial, ele tem que atender todo mundo, né? Mas como que é esse relacionamento com o corretor de fato e também quais são os serviços que são mais prestados para os corretores de imóvel? Vamos lá, o corretor acho que é o maior público do cartório, o maior parceiro do cartório ali que está todo dia fazendo os negócios acontecerem, levando os negócios até o cartório para serem regularizados. E muitas vezes é o primeiro contato do cliente com o cartório, o nosso com o cliente vem através do corretor. Sim. O corretor conhece as partes antes, como a gente falou anteriormente, de informação privilegiada, o que aconteceu, a transação da indústria. Tá vindo pelo corretor, né? Não, na verdade, o corretor já aconteceu tudo isso lá com o corretor chega lá no cartório com o negócio já feito. Mastigado. Então, lá no cartório, o que é super importante, o corretor que é parceiro, o cara sabe do serviço dele, o profissional que vai, busca informação, apresenta documentação, o que é o bicho de sete cabeças para muita gente, ali para um profissional que já é do ramo, que está acostumado, já vira uma rotina, ele conversa com o cartório ali com mais facilidade, aqueles termos chatos do cartório que Sim. Ninguém fica conversando numa mesa de bar, com os amigos, né? O corretor já tem essa familiaridade. Quando é exigido o documento, o corretor já sabe onde que vai procurar, sabe indicar ao cliente, nós precisamos desse documento, você vai procurar, vai conseguir, o bom corretor vai facilitar a vida do cliente dele para não precisar ficar vivenciando essa burocracia do cartório que ainda existe, né? E facilita também a nossa vida, né? A nossa comunicação o corretor facilita a comunicação com o Pedro cliente. Falou no início, né? Que às vezes o cartório ele faz o serviço corretor, que muitas vezes chega uma matrícula ali com uma alienação, alguma coisa, e o corretor não viu, né? E assim, a gente tem que ter essa sensibilidade da boa prestação de serviço, que de fato, na hora de eu fazer um contrato de compra e venda, eu tenho que levantar as certidões, tenho que levantar a certidão do imóvel, do comprador, do vendedor, verificar a composição do pagamento, se realmente é daquele formato, para depois... primeiro eu vou fazer um contrato, né, um compromisso particular de compra e venda e depois formalizar isso através de uma escritura pública. E às vezes o caminho é inverso, né? Você chega lá, o corretor fala assim, tá aqui esse, negociação, e você vai levantar a certidão, tem certidão positiva, imóvel com alienação. Eu acho que o Pedro falou uma coisa fundamental, né? Ele falou assim a frase, o bom corretor. Ele já tem isso tudo preparado. E Pedrão, entendendo isso, né, a gente sabe que, infelizmente,
tem muita gente agindo de uma maneira informal, sem preparo, sem regulamentação ali da profissão, muitas pessoas ali que passam, né, por intermediadores dos próprios clientes, das próprias partes ali, sem ter um preparo realmente. Eu acredito que isso só traz prejuízo, só faz com que o processo demore menos e demore mais. Ou não aconteça, né? Porque acaba inviabilizando. Mas como que você vê, né, a profissionalização da classe, né? O que você vê realmente do corretor estar preparado? Como que é a tua visão em relação a isso? Como toda classe, existem os profissionais preparados, profissionais que são menos preparados, e é nítido, a gente consegue ver no dia a dia a diferença de profissionais que, como o Zé Cláudio falou, não sabe nem o que está acontecendo ainda, soube que uma pessoa está vendendo alguma coisa, que outra está querendo comprar, apresentou, chega lá no cartório e não entende. Não tem nada acordado. Você explica, ainda, a pessoa não sabe o que está acontecendo. E isso existe bastante, né? Você vê no dia a dia, acho que em todas as profissões. Você vai. Sim. Tem loja que vende automóvel. Existem as lojas que avaliam o veículo, levantam a documentação, colocam ela para vender, prepara. E tem as pessoas que fazem informalmente, caem em golpe. Na corretagem, no serviço de corretor de imóveis, não vai ser diferente, né? Sim. Existem as pessoas que não estão regulamentadas, que vão fazer o serviço sem analisar uma documentação. Agora mesmo, antes da gente começar aqui, eu vi você conversando com a cliente no telefone, pedindo algumas informações, um negócio profissional, exigindo documentação, e o cliente às vezes não entende, acha que o corretor é só quem apresenta ali um e o outro e fala o valor e acabou, né? E acabou. Muita gente trabalha assim, achando que é assim mesmo, né? Tem muita gente que acha que isso o próprio corretor pensa isso, que é só isso. Não é, você tem que levantar o documento antes. Qual é o documento qual imóvel que eu vou vender? Né? Você está me propondo para eu vender seu imóvel? Vamos analisar como ele está. Se pode ser vendido, se ele está regularizado. Você falou assim uma coisa, o cliente até assusta, né? E é comum às vezes para mim, o cliente falou assim, não, mas ninguém me pediu isso. Eu só quero vender minha casa. Eu só quero vender minha casa. Eu falei assim, né? Então, por exemplo, é prática. A pessoa, eu marco um atendimento, eu quero, sei lá, pelo menos, vamos colocar aqui um imóvel, eu quero pelo menos um espelho de IPTU, saber qual que é a medida, o que tem de área útil, né, ou não, se eu pego um lote, qual que é a quadra, qual que não é. Eu preciso de ter um mínimo de informação, e a pessoa fala assim, não, mas ninguém pediu para mim. É onde entra o erro do profissional mesmo, porque se você vai, por exemplo, se você vai a um médico reclamando de determinada dor, ele vai te examinar, vai pedir seu histórico, ele vai saber se você tem alergia a alguma medicação, se você teve alguma atitude que promoveu aquela questão, aquela situação sua, vai te medicar e depois vai pedir um retorno para ver se está tudo certo, talvez te encaminhar para um outro profissional. E aí, às vezes você falou, vai te medicar. Às vezes, antes de te medicar, vai pedir um exame. Exato, para saber realmente que pé que tá. Agora, por que o profissional do mercado imobiliário, ele, às vezes não, eu acho que na maioria das vezes, essa cultura é gerada do profissional para o cliente. Ele primeiro, ele fala, não, vamos fazer, é assim, tá bom, tá resolvido e pronto. E o cliente, ele se acostuma, como você falou, pedir uma ficha de captação para uma cliente. Assustou. O que é isso? Que é isso? Falei, não, para eu divulgar o seu imóvel, eu preciso de uma autorização sua, de uma validação sua. Para eu saber se esse imóvel realmente existe, eu preciso pelo menos de uma matrícula, de um papel lá de 20 anos atrás, depois eu atualizo, mas eu preciso saber o que existe, como é que tá, né? A origem. Isso e você, até para você levantar o preço, saber se o valor que a pessoa está querendo está dentro do mercado ou não. Você precisa saber a qualificação ali, a descrição do imóvel, a situação que ele está, e isso faz parte do profissional avaliar isso, e o cliente não tá, e muitas vezes assim, às vezes é do próprio cliente também a culpa, porque a gente faz isso em todos os setores da nossa vida. Você usou o médico como exemplo, mas muitas vezes nós mesmos nos medicamos sem o médico, né? O médico, para medicar a gente, vai pedir um exame, vai chegar lá, o cara não passou o remédio que você queria, você acha que o médico é ruim, né? Imagina um corretor de imóvel, com a sua saúde, o pessoal brinca de se medicar sem consultar o médico. Imagina uma negociação lá com o imóvel.
Bem capaz, o corretor tá me pedindo muito documento para vender, né? Tem que tirar foto. O pessoal não imagina, você vai perder um tempo ali. Perder não, você vai utilizar um tempo ali para captar boas imagens, para poder divulgar o imóvel. Fazer um bom trabalho, né? É um tempo, o tempo vale dinheiro. O pessoal não entende, né? Acha que é tudo. Você tocou num ponto aí, né? Até nem tá aqui no nosso roteiro, mas que eu acho que é importantíssimo a gente falar sobre isso, né? Porque, infelizmente, tem maus profissionais, como também tem bons profissionais, né? Então, a gente precisa entender e trazer essa mudança, essa virada de chave, né? Pro dia a dia. E eu acredito que, né? Às vezes, pessoal, a gente esteve aqui com o Tadeu, delegado do Cresce, e as pessoas colocam, é o Cresce que tem que fazer, é o Cresce que tem que... É a gente. Só que, na verdade, quem tem que mudar somos nós. Até você que está nos assistindo, corretor, o fato de nascer o ProCV Podcast surgiu de uma indignação, né, Zé Cláudio? Exato. Então, eu carrego comigo uma frase que é o seguinte: a indignação faz com que a gente se movimenta. Então a gente começa a ver que as coisas, não tá acontecendo, a pessoa não corre atrás. E, é você, corretor, que tem que levantar a régua. É você que tem que se capacitar, estudar, buscar estar na frente e orientar o teu cliente. Às vezes o cliente quer fazer alguma coisa de qualquer forma e é você, corretor, que precisa se levantar como um agente de transformação para a sociedade. Senão você vai ser mais um e vai ser engolido pelo tempo. E nós Pronto, falei. Acabou. Pode encerrar. E assim, nós somos responsáveis pelo mercado que a gente vive. Exato. Né? A gente usou o exemplo do médico, vou trazer para o cartório agora. Se um cartório ele age de má fé e ele falta com o profissionalismo dele, existe a corregedoria que vai estar em cima e outra. Os outros cartórios, eles não vão permitir isso. Né? Se de alguma forma algum tabelionato eventualmente age de má fé, os outros da região não vão aceitar essa atitude e vai haver uma denúncia à corregedoria, vai haver um alerta, uma troca de ideia. Por que não isso no mercado imobiliário, né? Que às vezes o que a gente... A primeira reação do corretor é o quê? Afasta. Ele afasta, começa a falar do outro, mas não se movimenta. Então a gente realmente se indignou com essa situação e se moveu para que houvesse aí esse ajuste, né? Essa transformação. E falando em segurança, em confiabilidade, fala uma coisa para mim, Pedro, hoje como que é mantida a confidencialidade e segurança dos documentos que passam pelo tabelionato de notas? Então, a segurança dos atos, dos documentos, das informações dos clientes, ela é protegida, né, pela Lei Geral de Proteção de Dados, e nós tivemos que nos adequar muito rapidamente há um tempo atrás. Temos um técnico de informática, uma empresa especializada em LGPD, que deu um treinamento para o pessoal. Temos regras a serem seguidas quanto a backup. A empresa que faz o suporte do nosso sistema de automação, ela tem um backup em nuvem de X em X tempo, um tempo muito curto. Então, durante o dia existem vários backups de tudo. Os dados não podem ser fornecidos, existem documentos que só podem ser fornecidos para a própria pessoa, ou alguma regra específica, tem uma procuração específica. E existem inúmeras regras que são seguidas. O cartório, acho que ele transmite uma confiabilidade, né? Porque muitas vezes a pessoa... se fala de subir a régua do mercado. O cartório vem com essa régua, uma aceitação, já uma pré-aceitação da população. Ninguém desconfia do cartório, né? Porque a gente tem muita regra a ser seguida, e quando você chega para fazer um ato, a gente preciso só fazer tal coisa, mas para fazer tal coisa eu preciso levantar muita coisa para eu arquivar, para eu comprovar para um dia que vier uma fiscalização aqui, entender que aquilo que eu fiz seguiu uma regra e foi feito porque podia ser feito daquela forma. Então, não isso acontece. Pediu, né? Isso no cartório, como tem essa regulamentação desde sempre, então transmite uma confiabilidade para o povo, para a população, para o povo, para o usuário, de que aquilo é um ambiente seguro. Sim. E realmente a gente
tem que ser o mais seguro sempre, Exato. o mais seguro possível. Então, a todo momento sai regulamentação, sai normativa, sai especificações que nós temos que seguir, né? atualizando e seguindo e buscando novidades para poder transmitir essa segurança das informações de todo mundo que está lá. Apesar de ser público, né? Porque, em regra, o que está ali no cartório é público. Sim. Né? É de acesso para todo mundo. É um documento público, é uma escritura pública, uma procuração pública. As pessoas podem ter acesso a ela, mas para ter acesso a ela também a pessoa precisa se identificar. Não é simplesmente chegar e jogar a folha para cá, né? Então, existem regras e cada dia elas vão sendo alteradas e a gente precisa seguir com vários setores, não só do direito, não só uma administração ali, a área financeira administrativa, como a área de tecnologia, que é necessário ter profissionais, bons profissionais também, Muito bem, porque também vai existir, né? Então todo ramo precisa de bons profissionais e ali no cartório a gente precisa de todos, e no ramo e na área de proteção de dados, de sigilo e publicidade do que tem que ser publicado, né? Também é todo dia atualizado e sempre buscando as inovações para serem aplicadas. Né? Falando em buscar de inovação, agora nós vamos mudar totalmente o assunto. Pedro, criado no cartório, vamos dizer assim, né? E vendo várias e várias negociações imobiliárias, você também investe no mercado imobiliário? Não investe? Já investiu? Conta pra gente aí um pouco sobre você como investidor no mercado imobiliário. Eu sou entusiasta do mercado imobiliário. Já fui um investidor há algum tempo atrás. Hoje ainda tem algumas coisas que dessa época, então posso me considerar investidor. Não sou um investidor, não sou um investidor, como disse o Tadeu, né? Já faço alguns negócios, mas não sou frequente no mercado. Mas assim, no princípio, eu falei que eu comecei a trabalhar para querer ter minhas coisas, ali tinha uma oportunidade, comecei sendo um office boy, comecei trabalhando no balcão, fui aprendendo a fazer outras coisas, comecei a ter uma remuneração, morava em casa, não tinha despesa, então eu conseguia, ainda tinha muita coisa que era mato aqui na cidade, a gente conseguia ter oportunidade de comprar imóvel por valores que era mais fácil de entrar no mercado. Sim. Antes. Mais uma vez. Solteiro, sem despesa e as coisas eram mais baratas, o dinheiro valia mais, né? Foi dito aqui, né? O segredo não tá na venda, o segredo tá em comprar bem, né? E eu acho que uma outra vez eu vi você falando que a melhor hora para se investir foi ontem, a segunda melhor é hoje. E pior vai ser sempre amanhã, né? Então já me aventurei, já adquiri imóveis, fiz parcerias de construção, construí com alguns parceiros, vendi. Quando eu comecei a fazer faculdade de Direito, comecei a ter matérias que me deixaram com medo dos riscos, né? Eu falei, nossa, tô correndo muito risco sem estar ali acompanhando, não é minha área, né? Já tô trabalhando ali no cartório, vou abrir muito leque, não vou ser especialista, não vou ser bom em tudo. Tirou um pouco o pé. Né? Porque você é corretor. Aí você vai se aventurar a ser um consultor financeiro de investimento, de ação. É diferente, isso exige estudo. Você pode ser um excelente profissional desse, mas você vai se dedicar menos então ao imobiliário para você conseguir ser um bom profissional. Sim. Então é difícil você fazer várias coisas bem. E me aventurei no mercado imobiliário. O mercado imobiliário me rendeu alguns frutos bons. Consegui ter umas coisas quanto jovens que se eu não tivesse feito algumas negociações não teria condição. E acho um mercado sensacional. Eu gosto muito do mercado imobiliário, vibro muito. Acho que Pouso Alegre tem um mercado muito quente. Sim. E que tende a crescer muito, né? Muito, uma expansão, a cidade em todos os setores, né? Crescendo. Sim. É claro que os fatores políticos e econômicos, eles influenciam mas muito. Não param o Pouso Alegre, né? Não consegue frear ou decrescer esse mercado. Pode frear um pouco ou acelerar um pouco mais, dependendo de algumas medidas, né? Mas aqui não para. E você vê que
políticas públicas influenciam nas modalidades de venda, né? A gente conversou agora há pouco que o cartório tem um termômetro que nós fazemos as negociações ali, que à vista do mercado, que o pessoal não precisa financiar, porque quando financia, o documento do banco já é um documento que substitui o do tabelionato, né? A gente está falando cartório aqui toda hora, mas o que eu trabalho é um tabelionato, onde eu sou escrevente, é um tabelionato, ele faz alguns serviços, que são registrados em outros, depende de registro de outro, então ali a gente tem um termômetro de um tipo de mercado, dependendo da política pública, quando tem muito financiamento, né? Às vezes ali no cartório o mercado não está tão quente, mas lá no banco o mercado tá fervendo. Tá bombando. E depois o jogo vira. E depois o jogo vira, às vezes diminui lá, daí aumenta de cá. E o mercado imobiliário tá sempre em movimento. Independente se ali no cartório. Dinâmico, né? O mercado de hoje não é o mesmo de 2 meses atrás e não vai ser o do mês que vem. E lá no cartório a gente sente os ciclos. A gente enxerga os ciclos ali e a gente consegue enxergar, porque apesar de não passar ali, uma coisa ou outra acaba passando por lá, ou por meio de reconhecimento de firma, ou por alguma outra negociação, e eles conseguem enxergar que o mercado tá movimentando, tá agindo. E os bons profissionais não reclamam do mercado, eles conseguem se adaptar, conseguem achar o negócio, encaixar o perfil do cliente, e eu vejo essa evolução aqui no mercado imobiliário, sou entusiasta, pretendo voltar assim, a conseguir ser um investidor, pretendo chegar num ponto de ser um investidor mais ativo, porque é um mercado muito rentável para quem consegue trabalhar bem nele. Sim. E é seguro, as coisas são físicas, né? A gente, não sei se é porque a gente sou mineiro, parece que... Vê com a mão, né? Você vê com a mão, né? A gente tem que investir em outras coisas também, diversificar, ter outros tipos de investimento. Mas quando você adquire um imóvel, quando você tem um imóvel, você vê construindo ali, edificando alguma coisa, ou você tem um terreno, um chão ali que você consegue ter uma lavoura, ou criar alguma coisa, ou edificar, que dá um sentido, tem uma movimentação, né? Gera produto, gera lar, gera um seguro, ponto de venda. Né? Tadeu falou de época que ele viveu ainda como corretor já, da época que cortou os zeros da poupança. Quem tinha imóvel estava negociando em dólar. E quem tinha dinheiro guardado perdeu a grana e nunca mais viu, né? Imagina a loucura que foi isso. Eu era criança quando isso aconteceu, então eu não entendia o que estava acontecendo. Né? Meu pai viveu isso. Sim. Quando eu comecei a trabalhar, já era real. Então eu já sou da geração real. E mesmo assim, o dinheiro já mudou muito, né? Valia, era diferente, e é assim mesmo que vai acontecer. Sim. Não tem como a gente usar valores de ontem para hoje. De forma alguma. Quando a gente falar de trocar um veículo por um imóvel, né? Os valores eram diferentes. Muito. E acaba virando história para contar. Né? Exato. Falando em história... a gente falou de evolução, segurança, investimento. Como que você enxerga o mercado imobiliário de hoje a 5 anos, talvez, e acompanhado disso o serviço notarial, pelo caminho que ele está tomando, como você vê que o tabelionato vai estar se comportando diante desse mercado? 5 anos não é um período... longo, né? Mas é difícil a gente prever, um mercado né? muito dinâmico, Se fosse fácil de prever digo também. Assim, Pouso Alegre. Mas assim, eu sinto que Pouso Alegre, o mercado imobiliário de Pouso Alegre vai continuar se movimentando, crescendo, vai ter a chegada de novos loteamentos, de diferentes dos atuais, né, com área mais industrial, voltado para uma área mais comercial. Tem outras áreas da cidade em expansão, indústrias chegando em outros lados, a todo momento chegando. Então eu vejo um futuro promissor. Acredito que muita gente vai morar em Pouso Alegre, vai querer ter seu canto aqui, seu investimento aqui, ou vai vir de passagem, vai alugar e o mercado vai funcionar, vai crescer. Pouso Alegre
independente de qualquer rumo que tome politicamente, tende a crescer muito. Sou entusiasta. E qual foi a outra pergunta mesmo? Sobre o serviço notarial acompanhado dessa evolução aí. O serviço notarial. Eu acredito que o corretor vai ser cada vez mais um parceiro, um braço do cartório nessa área humana, no sentido de estar perto das pessoas. Acredito que tem, por essa crescente expansão, tem muitos investidores de fora, tem muita gente que Sim. talvez não tenha tempo de ficar vindo aqui para Pouso Alegre. Eu acredito que o fluxo de pessoas no tabelionato vai diminuir, vai haver uma adesão maior a um sistema remoto, digital, de assinatura, de emissão de documentos, né? Hoje em dia já tem muito pedidos, todos digitais e tudo feito Eu tô com uma digitalmente, escritura sem a pessoa finalizando chegar agora lá. lá, que o cliente ele é de Jundiaí, ele não veio a Pouso Alegre, tá finalizando, emitiu agora, imprimiu a escritura e ele vai assinar. Ele não sabe nem a cor da parede do cartório. Não sabe nem a cor da Mas, parede do Pedro, cartório. mas o Zé também é fora da curva, né? Porque nos episódios passados, tava aqui falando que tava atendendo os técnicos que da chinês aqui. Tava falando chinês, a turma né? da ideia aqui, e eu tava falando com a tradutora. Vai ter o atendimento humano, mas eu acredito que o pessoal vai aderir, é porque a gente, um mineiro também gosta de ver, né? A gente gosta de ver com a mão. Então, às vezes a pessoa quer sentir que tá lá no cartório, que tá sendo feito ali mesmo, conversar com o escrevente E o corretor ali. precisa estar preparado. E o corretor precisa estar preparado, precisa levar o cliente lá, se sentir que a pessoa se sente confortável estando presente, vão lá, vou te apresentar lá o escrevente que eu tô acostumado a trabalhar, que faz o serviço para mim, ele vai sentar lá na mesa, vai tomar um café, vai tomar uma aguinha lá, vai conversar com os escreventes, o cliente vai explicar o que está sendo feito. Aí a pessoa não precisa voltar mais, já sentiu a segurança, ela consegue ir uma vez só, às vezes o cara quer ir lá na caneta. Então, vamos lá, cara. Né? A gente tem que se moldar o perfil do cliente também. O cartório, em 5 anos, acredito que vão aderir muito ao sistema digital, mas ainda vai existir muito presencial. Eu gosto do papel e caneta. Eu ainda sou do papel e caneta, muita coisa eu imprimo. Eu falei, muita coisa que tem todo digital, arquivo tudo digital, solicitei digitalmente. Mas eu imprimo ali, ainda tem um pouquinho de papel. Às vezes eu gosto de ir, eu vou muito no cartório do Registro de Imóveis. E muita coisa eu poderia protocolar digitalmente, mas eu gosto de ir lá. Aliás, é um ambiente agradável, né? O Registro de Pouso Alegre. Um café bom, uma água saborizada, bom atendimento. Ambiente climatizado. Aqui também, né? Tem. Eu acho que eles devem vir aqui Fabiana e também. Lívia, a gente espera vocês aqui, hein? Excelente atendimento e o pessoal lá explica legal. Então, apesar de eu saber, já fiz alguns serviços digitais lá, protocolando digital, mas às vezes eu gosto de ir lá também. Gosto do lugar físico e eu acredito que muita gente ainda vai continuar nessa situação. Pelo menos aqui na região, acho que a gente gosta disso. Não sei nos grandes centros como é que é, mas apesar do aumento do digital, acredito que nos próximos 5 anos ainda vamos ter bastante gente querendo ir lá no papel, né? E outra, como diz aquela história, menino que não roda, não vende picolé, né? Aí, então... A gente, quantas vezes eu no cartório encontrei com algum parceiro e fiz negócio, ou encontrava com o cliente, fazia negócio, às vezes no trajeto de um lugar para o outro encontrava com alguém e dali saía negócio. Então, o contato ele tem que existir, não adianta. Uma das últimas vezes que eu vendi um imóvel, agora recente, né? Vendi um imóvel recente, mas eu fui acompanhar um cliente na assinatura da escritura dele. E conversando ali, ele me indicou um cliente que fechou o negócio. Olha só. Então, assim, foi ali, no cartório. Se você não tivesse... E não precisava estar lá. Porque eu já tinha enviado tudo, eu já tinha deixado tudo na mão, já estava tudo certo, ele só ia precisar assinar a escritura. Mas eu fiz questão de estar lá com eles, eu fiz questão de servir água, de servir um café, de acompanhar, de estar ali do lado, coisas que vocês fariam muito bem, né? Já estava tudo pronto, já estava com o horário marcado deles chegarem a assinar, mas por estar ali,
me indicaram um cliente e fechei um negócio com eles. E foi uma das melhores soluções aí que eu tive. Obrigado. Aí, ó, já tá. Pode levar hoje, podemos jantar hoje. Sabe quem vai pagar a conta aí? Olha aí, não, mas é o seguinte, né? Você falou de mercado, né? A gente sempre fala isso, né? Não existe mercado parado. O que existe é gente parada. Se o cara ficar parado e não fizer acontecer, cara, nada vai acontecer, não é, Zé? Sim, com certeza. A gente sempre conversa e a gente fala assim, nossa, como é que tá esse mês? Isso é muito pessoal na venda, porque o nosso mercado, pelo menos de corretor de imóveis, se eu não criar demanda, eu consigo ficar um mês de folga. E aí eu vou falar, no final desse mês eu vou falar assim, nossa, o mercado tá parado. O mercado tá parado. Contrapartida, quem tá lá criando negócio, ligando, conversando, marcando café e trocando ideia, uma hora surge alguma coisa, porque aquele cliente às vezes não tá, mas ele tem um amigo, indicou, sim, sabe quem tá, exato, ali no dia a dia, conversando com várias pessoas que sabem de várias informações, os negócios vão acontecendo e o corretor é a peça-chave, né, disso, ele tá ali toda hora, tem que fica antenado, organiza está antenado e tem que organizar essas informações para poder utilizar elas na hora que às vezes a gente até cria necessidade. Eu já participei de negociações onde eu ligava para um cliente e falava assim, já pensou em trocar seu apartamento por um investidor de locação, por exemplo, por tal apartamento que vai te render tanto? Falou, não. Aí eu criei essa necessidade ali, ele despertou, falou, Zé, mas como ficaria a negociação? Pronto. E aí evolui. Então a gente tem que estar realmente antenado para exatamente, você deixar passar. Tem um cliente, o cara tá querendo vender. Um tá querendo vender um imóvel também, mas aceita uma permuta. Sim. Pô, vamos casar. Um parceiro tem um cliente e você tem outro, então o cara tá divorciando, o outro tem 2 imóveis da metade do valor. Olha, facilidade do negócio. Já quase aconteceu isso entre nós mesmo aqui, né? Numa negociação nossa mesmo. Bateu na trave, fui enganado pelo kick da bola. Mas vamos voltar a essa negociação algum dia. Sim, vai acontecer. Vamos lá, Pedrão, caminhando aqui um pouquinho para o fim, a gente faz sempre um bate-bola, jogo rápido. E normalmente essa missão fica comigo, mas eu vou deixar com vocês. Por essa você não esperava. É surpresa. Não, porque na verdade o bate-bola, o jogo rápido sempre fica com o convidado. É a surpresa do convidado. Agora foi pra vocês. Agora foi surpresa pra mim. Então quero ver aí bate-bola, jogo porque rápido. Essa parte eu nem estudei. Qual que é o ideal para nós o bate-bola, o jogo rápido? É saber realmente, né, o Pedro, cara, não tem uma resposta certa, não tem uma resposta errada, mas a gente quer saber realmente ali, o bate-bola, o jogo rápido é na lata, né? Então ali sem pensar muito, sem escapulir. Vamos lá, Zé, você gostou dessa, né, Zé? Você tá doido, hein? Já fiquei até meio careca aqui. Vamos lá, Pedro. Não. Tivemos que até trocar de lugar aqui a posição por direção da nossa parte técnica. Se você olhar os episódios anteriores, eu tava daquele lado e Zé Cláudio aqui. Mas aqui, ó, tem uma luz aqui clareando todo o nosso ambiente que tava clareando, refletindo o corte de cabelo novo do Zé Cláudio, né? Então a gente preferiu, por um detalhe da nossa produção, trocar de lugar. Então já que a gente trocou de lugar, o bullying começa aqui, né? Troca também a posição. Vamos lá, Zé. Vamos lá. Então vamos começar, Pedro. Um bairro de Pouso Alegre. Fátima, a gente tá aqui no Fátima, vamos falar dele aqui. Seu lugar preferido na nossa cidade? O centro. O melhor tabelionato. Adolfo Olinto. Adolfo Olinto é o melhor. É o point. O melhor tabelionato de notas? O terceiro. Time do coração? Eu não gosto de futebol, cara. Não tem time de coração, você acredita? Não é possível. Não, posso. Moto do coração. Posso falar que é Red Bull na Fórmula 1? Aí, pronto, aí, ó, já era. Sua comida preferida? Churrasco. Boa. No seu dia a dia não pode faltar? Minha família, minha filha, levar ela na escola. Não pode faltar. Falta um pedaço do dia. Sim. Todos os dias você vê contratos, escrituras, procurações. E a formalização de um negócio imobiliário para você é?
honrar a palavra ali na hora que... É o fio do bigode fazendo efeito, né? É, a hora que você põe a caneta ali e assina, fizemos a transação ali, assinou a escritura, o negócio tá formalizado. Enquanto tá na boca... Ainda Ainda não concluiu, não pode contar com ovo. É isso, tem até uma frase que é estampada nos cartórios, eu não sei se na capinha ainda lá do terceiro ainda tem, que quem não registra não é dono, né? É do então registro de imóveis, do registro de imóveis. Então você formaliza lá e depois ainda registra. Tem que registrar, né? para ser dono tem que registrar. Tem que registrar. Mas acredito que tá formalizado mesmo, o negócio tá feito quando assinou ali a escritura, tá pago, ou assumiu que tá devendo alguma coisa, que tem alguma pendência ali para você paga, ali assumiu o compromisso, ali tá feito o negócio. Então, tá certo. Ô Zé, mas esse já é o fim? Oi, esse já é o fim. Já é o fim? Ainda tem uma pergunta aí. Qual é a pergunta? Essa é a pergunta final. Isso é mais do Pedro, pessoa física. A gente falou de notas e cartórios. Tecnologia, mercado, tanta coisa. Moto, investimento, Fórmula 1. Aí, ó. E se você pudesse deixar uma mensagem, uma única mensagem que ecoaria por toda a eternidade, qual seria essa mensagem, Pedro? Cerque-se de pessoas boas, positivas, né, que acho que a sua vida vai ser mais plena, né? Se for fazer um negócio, um profissional bacana, se for colocar para dentro da família, se eu conviver com uma pessoa que seja uma pessoa bacana, que seja confiável, acho que as pessoas que a gente convive, né, faz que a vida da gente seja melhor, mais legal. Que isso, hein? Esse foi mais um episódio do ProCV. E aonde as pessoas nos acham, Rafa? Olha só, você vai nos achar tanto no YouTube quanto também no Spotify, aqui no Instagram, para você acompanhar diariamente o nosso dia a dia aqui, a produção de conteúdo, o que a gente está fazendo, para onde que o podcast tem caminhado, quem são os próximos convidados. E olha só, daqui a 15 dias tem uma nova edição do podcast ProCV, tanto no YouTube quanto também no Spotify, logo também no TikTok. E a gente já tá no Instagram aí, e olha só, você pode nos enviar sugestões, suas dúvidas, de repente você ficou alguma dúvida, quer saber de alguma coisa do serviço do tabelionato de notas, pode nos mandar, que a gente vai encaminhar pro Pedro para ele responder pra gente. Pedro, muito obrigado pelo dia de hoje, cara, foi muito bom estar com você, e relembrar um pouco do tempo de cartório e trazer esse conhecimento aí, conhecer um pouco mais você, foi muito bom pra gente. Obrigado mesmo, viu? Obrigado, Pedro. Eu que agradeço, foi muito bacana, apesar de ter... O desempenho deve ter sido um tanto fraco aqui, né? Frente às câmeras, é a primeira vez que eu converso aqui com microfone e câmeras, um pouco tenso, difícil de sair as palavras, mas agradeço o convite. E a gente se cerca de pessoas bacanas pra... Isso. É junto dos bons? Junto dos bons que a gente fica melhor. Pedrão, obrigado, sucesso para você na caminhada, chegada agora da sua filhotinha aí a todo vapor, né? Que seja um tempo novo para você, para sua família. Esse é o nosso desejo aqui da família ProCV Podcast. Valeu!